Bom dia, amados, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Igreja, como é bom nós estarmos na presença do nosso Deus, e poder confiar no Senhor, e poder nos deleitar em sua presença desde manhã. Nós abrimos os olhos, nós já podemos olhar para o céu, e o rosto de Deus já está nos declarando que graça e misericórdia está sobre nossas vidas, amém? Confia no Senhor, diz assim o Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, quero te convidar a estender a mão aí, daqui ó, amado, a sua mão, dizendo assim, olha, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo à casa de Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e rejubilemos em sua presença. Temos um convidado até assim, muito ilustre em nosso meio hoje, o nosso amado pastor Leno, que é o nosso missionário. Também seja bem-vindo, que Deus abençoe a cada irmão. Então em pé vamos cantar todos, vamos nós louvar a Deus, amém, amados? Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre a exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvamos a ti que te apraz, nós nos deste Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Aleluia, Deus. Exaltado seja o Senhor no meio da tua igreja, no meio da congregação, no meio dos teus filhos, Paizinho. Nesta manhã nós te rendemos a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, a excelência, porque todo o poder nos céus e na terra
pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Emanuel, o amado das nossas almas, aquele que era, que é e que há de vir, e abençoará todas as famílias da terra, pelo poder e misericórdia do seu santo nome. Deus, nós estamos aqui, porque nós cremos na tua provisão, nós cremos na tua providência, nós cremos nos teus milagres, mas nós só cremos porque o Senhor nos recebeu de braços abertos, e disse para cada um de nós: vinde, 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 bebei, vinde, bebei, vinde, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Senhor, muito obrigado, porque até o nosso choro, ele tem uma sentença, ele acaba, porque a alegria certamente virá pela manhã. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, é um Deus cheio de graça. Senhor, muito obrigado, porque Deus, assim como os nossos dias nessa terra, Ele vem, é certeza que a tua mão sobre a nossa vida todos os dias permanecerá. Deus, obrigado hoje, porque é o dia das mães. Muito obrigado, Deus, porque existem aqui mulheres guerreiras, intercessoras. Existem mulheres aqui, Deus, que foram colocadas nessa terra para serem ajudadoras dos homens, e muito mais que isso. Muitas mulheres dobram seus joelhos em favor da igreja do Senhor Jesus. Muitas mulheres oram pelos homens, para que os homens tomem o seu lugar na história e construa a história com os sonhos e visões que o Senhor deu a cada um. Deus, muito obrigado, porque quando a gente olha para as maravilhas que o Senhor designou, nós entendemos que o teu amor, Deus, o teu amor foi derramado nos corações, e nada e ninguém poderá se comparar ao teu grande amor por nossas vidas. Mas essas mães, elas não foram estéreis. Estas mães, elas foram colocadas para que pudessem povoar a terra e abençoar as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Nós ficamos felizes, nós ficamos maravilhados quando nós olhamos que de uma forma tão assombrosa, tão maravilhosa, nós fomos formados, fomos criados. É de uma forma indescritível, é pelo milagre do Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor faz com que o solitário habite em família, e o Senhor faz com que a estéril seja mãe de filhos. Obrigado, Deus, porque nós olhamos para o Senhor, nos apaixonamos pelo Senhor, e a gente entende, Deus, que todos os teus planos para as nossas vidas, eles são maravilhosos. Então a ti seja a honra, a glória e o louvor, porque o Senhor é digno. Oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido. Eu quero dizer também às pessoas que nos assistem pela televisão ou pela internet, hoje é um dia especial. Se você é mãe e não está aqui presente, que nossa oração possa alcançar você, independente de onde você esteja, e vocês que estão aqui também, que você tenha orado por tantas pessoas, por tantas causas. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Você tem um Deus maravilhoso, então adore o Senhor com seu cântico, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar
está no ar nosso informativo, com notícias importantes para você. Fique atento! Sábado passado tivemos uma programação bem doce aqui na nossa igreja. Foi a Páscoa do Mini. Confira alguns trechos. Como é gostoso o chocolate, faz lembrar o coração que se hoje eu tenho a melhor parte é porque Jesus é bom, bom, bom. Que legal o coelhinho, 1, 2, 3 ovinhos para mim. Mas o Rei Jesus sofreu sozinho pro meu doce não ter fim. No alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. No alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. Pra Páscoa ser tão doce assim. Você que ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as aulas do curso de batismo, não perca a oportunidade de se batizar ainda neste mês. Fale com a nossa equipe de integração ou, se preferir, fale com seu líder de célula e marque sua entrevista. E se você está entre nós, tem frequentado regularmente os nossos cultos e quer fazer parte de nossa família, sendo membro da nossa igreja, por favor, fale ainda hoje com nossa equipe de integração, que aguarda você ali no balcão, no hall de entrada da igreja, e apenas deixe seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato com você. Venha ser um de nós. Atenção líder, supervisor e coordenador de célula. Domingo que vem, às 10 horas, teremos nosso Tadel. Saiba que seu poder e influência na liderança tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Por isso, esperamos por você. Vem aí a 8ª edição do Congresso Arte e Vida, de 18 a 21 de junho, aqui na nossa igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Em Cristo somos feitos livres para traduzir seu amor através das nossas expressões, movimentos, música e vida. As inscrições já estão abertas através do nosso site e também aqui mesmo na igreja. Mais informações, congressoartevida.com ou pelo telefone 3041 4403. E atenção, galera da Rede Team, vem aí o nosso Retiro 2014 com o tema Marcas. Será na Colônia de Férias, de 12 a 15 de junho. O investimento é de apenas R$ 150 e as inscrições estão abertas. Garanta sua vaga. O Seminário Teológico Batista Sul-Mato-Grossense e a Convenção Batista Sul-Mato-Grossense convidam você para a Festa do Milho, que acontecerá no próximo sábado, dia 17. O ingresso é somente R$ 15 e será trocado por fichas para consumo dos itens vendidos no dia. O objetivo desta festa é a arrecadação de fundos para o Seminário Batista, e o cardápio está de dar água na boca, pamonha, curau, canjica, sopa paraguaia, bolo de milho e muito mais, além de várias apresentações culturais. Então anote aí, próximo sábado, a partir das 6 da tarde, no pátio do Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, na rua José Antônio, número 1941, ao lado da 4ª Igreja Batista.
Nesta quinta-feira, dia 15, às 7h30 da noite, aqui no templo, acontece o culto de consagração de crianças a Deus. Queremos convidar você, sua família e amigos para participarem conosco deste momento de entrega ao Senhor Jesus. Esperamos você! Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. Mas não poderíamos encerrar sem parabenizar todas as mamães, pois neste domingo comemoramos seu dia. Que Deus as abençoe grandemente. Graça e paz, irmãos. Feliz Dia das Mães. Todas as mães são mães em potencial, ou para gerarem dentro, no ventre, ou para gerarem no coração. Tenho profundo respeito e admiração por aquelas que geraram no coração. O amor é igual, se não for maior. Mas, como mãe, eu tenho direito até de falar algumas coisas. O amor de mãe não pode ser falado como superior ao de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, e eu estava procurando algumas frases que a gente precisava lá para o Ministério Infantil sobre mãe, e eu me incomodei, porque algumas frases colocam a mãe com um amor assim, como de Deus, e não é. A palavra de Deus diz que mesmo uma mãe não se esquece de um filho, mas mesmo que ela venha se esquecer, Deus não vai se esquecer. Então o amor de Deus ainda é superior ao da mãe, apesar de estar sendo comparado, nesse caso, a um amor semelhante ao de Deus, né? Então nós glorificamos o nome do Senhor por essa ideia incrível, né, de um ser formado dentro de outro. É impressionante, né? Mas é claro que não foi sozinho, então a gente agradece aos homens também que têm sua participação, certo? As mulheres são maravilhosas, são mães, mas elas não são mães sozinhas. Então, gente, hoje eu estou com problema de coluna, porque eu estou com o livro da vida e o livro das nossas obras, só o livro do julgamento. Isso daqui pesa, porque está tudo aqui, as obras, suas obras todinhas, né, estão aqui, e o livro da vida, que é o livro onde estão escritos os nomes das pessoas que entregaram suas vidas a Deus. Gente, entregar a vida a Deus não é falar assim, eu aceito Jesus, né? Entregar a vida a Deus é entregar o destino, é entregar o dinheiro, o controle do dinheiro a Deus, é entregar tudo, e está tudo aqui. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é juiz, e Ele julgará todas as coisas. Eu acredito que como você também, deve estar indignado com tudo o que está acontecendo nos noticiários. Como a injustiça impera, como a corrupção impera em todos os níveis, não só com os políticos, né? O povo, nosso povo é corrupto, sempre que se pode dar um jeitinho para não pagar, para escorregar, é o povo inteiro, nosso povo é assim, infelizmente. Nós ficamos tristes com isso. E hoje nós estamos vendo que a população, como vê que não tem justiça e não tem segurança, tem feito com as próprias mãos. Os linchamentos são a prova disso. Nós temos visto pais, mães, madrastas, padrastos matarem os filhos. Isso é muito triste. Mas o que hoje nós estamos aprendendo lá no Ministério Infantil é que nenhuma injustiça ficará impune. Deus julgará todas as coisas, inclusive as nossas obras, porque às vezes a gente pode pensar que a gente entregou a vida para Jesus, somos de Jesus, e por causa disso a gente passa por baixo da lei. Não, todas as nossas obras serão julgadas. Então mesmo você que aceitou Jesus, o que você faz será julgado. A diferença é que você não será condenado. Isso já está bom demais, né? Mas vamos tomar cuidado com as nossas obras, né? O nosso Deus é um Deus que julga. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Vamos falar do versículo de hoje, né? Que fala sobre a justiça. Vamos lá, então? Ele julga e combate com justiça
Apocalipse 19:11. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que julga. Nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos nos vingar. O Senhor é um Deus que vinga. Ó Deus, eu te glorifico, ó Pai, porque não estamos, ó Deus, sozinhos. Mesmo que a justiça desse mundo falhe, a sua não falhará. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela cobertura que o Senhor faz aos teus filhos. Cremos na tua palavra, cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida e que as obras de todos os homens estão escritas no livro das obras, onde o Senhor vai julgar todas as coisas. Ó Pai, nós cremos que um dia todas as coisas terão fim e que o amor, que a verdade triunfarão sobre todas as coisas. Ó Pai, glorificamos o teu nome e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando os nossos facilitadores, ó Pai, para ensinar as crianças essas verdades tão profundas, de uma forma lúdica, gostosa, cheia de brincadeira, atividades. Ó Pai, abre a mente das nossas crianças para que eles possam compreender, para que eles possam amar a tua palavra como verdade absoluta, que passa através do tempo atemporal. Ó Deus, abençoa os nossos facilitadores, os pais da nossa igreja, as crianças, ó Pai. Nós queremos que a nova geração seja melhor que a nossa, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes agora e depois as crianças. Podem vir, crianças, olha que festa, hein? Que beleza, olha quanta criança linda, glória a Deus. Homens e mulheres de Deus aí, não é, gente? Recebendo a palavra, crescendo com testemunhos dos pais em casa, cultivando relacionamentos maravilhosos na igreja. Uma salva bem forte de palmas para eles. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Um parabéns bem grandão para todas as mamães que estão aqui, que elas fiquem em pé agora e recebam as palmas e o nosso reconhecimento. Olha quanta mulher linda, é isso aí. Os homens vão dizer, é desse jeito, vamos lá, é desse jeito, mulheres de valor, mulheres que são não senta não, vou orar por vocês ainda. Mulheres de valor, corajosas, mulheres nobres, mulheres que fazem toda a diferença na nossa sociedade. Nós reconhecemos que o seu ministério vai além das nossas conjecturas. Homens e mulheres devem reconhecer que no lar e no seio da mamãe, no colo da mamãe, ouvindo da mamãe palavras de vida eterna, as crianças conhecerão o Senhor Jesus. Daí a sua importância. Parabéns, eu vou orar por vocês agora. Muito obrigado, Senhor, por essas mulheres que foram abençoadas pelo Senhor para trazerem vidas para a nossa nação, vidas para a nossa cidade. E, Senhor, há muitas que não tiveram a oportunidade de gerar filhos, mas geraram muitos filhos espirituais, geraram experiências na vida de outras pessoas, mães maravilhosas de todo modo. Nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome por esta razão tão forte. A nossa sociedade ter a força, ter a coragem, o desprendimento da mãe. Nós já ouvimos o ditado que diz que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam bem de uma mãe. E nós pedimos misericórdia por nós, que nós as valorizemos, papai. Nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui e o Senhor ter nos encarregado de sermos carregados no ventre de uma mamãe. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados ao Senhor. Obrigado, abençoa essas mães, sua saúde emocional, física, seus relacionamentos, seus lares, papai. Faz isso para a tua glória, em nome de Jesus, amém.
Muito obrigado, mamãe. Você é demais, demais. Podem assentar-se. Agora eu quero conhecer os nossos convidados. O primeiro convidado está ali, veio da Espanha. Você viu? O nosso fica em pé, pastor Leno. Pastor Leno, Raquel, suas filhas, uma salva de palmas. Nosso missionário da cidade de Huelva. Aí, irmãos, uma igreja bombando em células e discipulado. Nós vamos mostrar para vocês aí as fotografias da multiplicação da festa, coisa maravilhosa. Deus está agindo poderosamente através da Raquel, do Leno e das suas filhinhas missionárias. Deus seja louvado por isso. Agora eu quero conhecer você, que é nosso convidado. Você que não é membro da igreja, vai ficar em pé porque nós queremos ver você. Nós queremos. Aí, uma salva de palmas. Aí, vamos abraçar. Olha, tem mais gente ali. Temos mais convidados aqui? Não. Vamos dar toda a atenção para o nosso querido convidado, porque ele é muito importante. Você que está nos vendo pela internet ou pela televisão, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe você. Faz uma visita para nós aqui, Rua 13 de Maio, 2647, bem no centro da cidade, pertinho do Hotel Jandaia. Aos domingos, reuniões 8h30, 10, 5 da tarde, 7 da noite. Seja bem-vindo. Amém. Meus amados, vocês viram aí agora uma notícia sobre o nosso seminário. E a coisa boa que nós estamos falando é que nós não estamos levantando oferta para pagar dívidas. Não. Nós estamos investindo num seminário que vai fazer toda a diferença na vida da nossa cidade, do nosso estado. O nosso seminário e a nossa denominação, irmãos, estão alinhados para que no estado todo, as igrejas que desejarem, igrejas da Convenção Batista Sul Mato Grossense, tenham células, pequenos grupos e discipulado 1 a 1. Irmãos, isso é um sonho. Diga, um sonho. Diga, isso é avivamento. Não estou acreditando com essa força que você está falando. Não estou acreditando que você está acreditando, não. Diga assim, isso é avivamento. Amém. As igrejas querendo célula, discipulado 1 a 1. Isso é maravilhoso. Deus está fazendo coisas grandes. E o nosso seminário está sendo preparado como um verdadeiro motor, preparando líderes. Só da nossa igreja aqui, nós temos 80 pessoas que me escreveram interessadas, e fizemos reunião em fazerem o curso de formação ministerial com ênfase em célula, pequeno grupo e discipulado. Irmãos, isso é sonho. E é só o começo. Deus vai fazer muito mais. Então nós vamos levantar durante esse dia uma oferta especial por causa dessa implantação. E no seu envelope de contribuição, dê uma oferta expressiva e escreva: oferta para o seminário. Amém, irmãos? Mas nós contamos com a oração. Deus, pela misericórdia dele, me deu a oportunidade de ser o coordenador do comitê gestor do seminário. Então você tem que orar por mim, porque a minha agenda já não é fácil, você sabe disso, né? Mas isso é tão importante, irmãos, porque o tamanho da colheita, preste atenção, o tamanho da colheita depende de quantos obreiros preparados nós temos. É isso aí. Então nós queremos uma grande colheita nesse estado. Precisamos de muitos obreiros. Vamos prepará-los pensando em quê? Conhecimento da palavra, compromisso de santidade, vida limpa, vida no altar, e todo mundo sendo discipulado e discipulando. Amém, meus irmãos? Então vamos cantar, louvar o Senhor, mas oferte para o seminário. Amém. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver almas perdidas sem teu amor, sem fé.
Vamos cantar mais uma vez a última estrofe. Preste atenção nessa letra. O que Deus tem comigo, o que Deus tem com você, o que nós devemos fazer. Vamos ver a última estrofe, vamos lá. Minha vida consagro-te perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Amém. É isso aí, é eu que demonstro, e eu demonstro isso de diversas maneiras. Amém. Essa semana eu mandei um recadinho para os líderes de célula. Quem é líder de célula? Levante a mão aqui. Isso, parabéns, Deus abençoe. Eu fiz um pedido a você, lembra disso? Eu falei, você, líder de célula, é pastor comigo dessa igreja. Os pastores se assentam na primeira fileira. Por isso eu quero convidar os líderes de célula, nos cultos em que frequentarem, a sentarem nas primeiras cadeiras. Quero ver vocês bem pertinho de mim, porque eu sei que no ministério vocês estão segurando junto comigo a honra, o privilégio, o dever de cuidar bem de cada pessoa. Está combinado, meu líder, minha líder? Amém, em nome de Jesus, pode assentar, Deus abençoe. Está aqui um grande homem de Deus, um homem que Deus usa grandemente, meu filho amado, o pastor Ronaldo. Amém, Deus te abençoe, vou orar. Senhor, usa o teu servo no poder do teu Espírito, que ele seja a boca do Senhor e que não haja nenhum coração que resista à tua doce palavra. Usa o Senhor, é a minha oração no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus é muito bom, graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Parabéns a todas as mamães que estão aqui, mulheres de Deus que têm abençoado tantas vidas, desde o útero, né? Até quando nós todos estamos vivos, devemos também a participação tão efetiva de nossas mães, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, que é principalmente uma intercessora, uma mulher que me ensinou muitas coisas, e eu agradeço a Deus pela vida dela também. Amados irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Eu quero que os irmãos deixem suas Bíblias abertas em Ezequiel no capítulo 37, Ezequiel 37, e eu queria fazer algumas perguntinhas para você, que a gente faz às vezes quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, né? Como é que você está? Não é verdade? Às vezes nessas perguntas que a gente faz sempre, a gente nem espera a resposta da pessoa, né? Você já viu? Quando a gente vai cumprimentar alguém, a gente, como é que você está? A pessoa vai responder, você vira e vai embora. Virou quase como se fosse assim, alguma coisa tipo, bom dia. Mas você está falando bom dia, mas nem sabe exatamente o que significa você falar para a pessoa bom dia. E você tem até medo de fazer a segunda pergunta às vezes, mas está tudo bem mesmo? E de repente a pessoa começar a falar para você, contar os problemas, você fala, puxa, estava com pressa, não era bem essa a minha intenção, que ele levasse a sério a minha pergunta. Está tudo bem mesmo, né? Como você se sente hoje? Como é que você está se sentindo? Está tudo bem com você? Você tem sede de quê? Fome. Você tem fome de quê? Qual o seu maior sonho agora? Obviamente que de uma maneira genérica, se a gente perguntar para um crente, ele vai dizer, o meu maior sonho é servir a Deus, né? O meu maior sonho é fazer a vontade de Deus. Se você procura um crente assim, que ama o Senhor, talvez de maneira genérica, ele vai responder, o meu maior sonho é servir a Deus, né? Mas obviamente que os sonhos eles nos movem em direção a fazer algo, é ou não é? Você, por exemplo, sonha em ter uma casa própria,
Se você só ficar dizendo que tem um sonho, mas você não economizar a grana, você não perceber, bom, será que eu tenho ganho suficiente para fazer um financiamento? Como é que eu posso fazer para arrumar um emprego melhor, que eu ganhe mais? Aí você vai lá, faz um concurso, faz alguma coisa. É assim que se sonha, não é? Se você só dizer, eu tenho um sonho de ter uma casa própria, e não faz nada por isso, né? Eu tenho sonho do quê? Agora estou querendo me casar, né? Esse é o meu sonho. Mas se você não ora e não vai, né, buscar a Deus, para que Deus mostre para você, e você investir num relacionamento santo, que vai realmente gerar um casamento, não é um sonho que você possa dizer assim, estou sonhando com isso. Ninguém vai acreditar que você sonha com isso, né? O sonho é algo que leva você a alguma coisa, a fazer alguma coisa, e tudo isso tem a ver, quando eu perguntei sobre você, como é que você está, como é que você se sente, qual é a sua fome, qual é a sua sede, porque algumas coisas na nossa vida, eles roubam de nós os nossos sonhos. Nós somos como, eu vejo que hoje, eu não sei porquê, né? A gente vê os filmes em cartaz, e às vezes você vai olhar alguns filmes, temas de filmes, tem muito a história, está na moda hoje, história de zumbis, né? Tem um seriado que é muito assistido na TV mundial, que chama Walking Dead, que é sobre zumbis, pessoas mortos andando, né? Mortos vivos, e essas coisas todas. Será que também muitas vezes, porque os nossos sonhos, eles não se tornam realidade, nós não viramos mortos vivos? Sem uma esperança, sem um sonho, sem um propósito, sem um objetivo, a gente vai, vamos aí, né? Se alguém insistir muito para eu fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas você não tem aquela coisa, às vezes, de estar vivendo a vida e dizer assim, eu tenho um sonho. Há sonhos grandões, maiores, que fazem parte da sua cosmovisão, da sua visão maior. Olha, o fim daqui tantos anos, esses tantos anos que eu viver na minha vida, eu quero que depois que passar esses anos esteja assim, 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 né? Então tem pessoas que, se você pergunta para elas, elas te respondem com clareza, e nós temos sonhos bem específicos, mas há sonhos também que você tem agora, a curto prazo. Por exemplo, eu tenho um sonho de que o Brasil todo seja alcançado pelo Senhor Jesus, e de que esse país aqui envie muitos missionários para o mundo inteiro, e que o Brasil seja visto como um país que faz discípulos, não somente aqui, mas como em toda a terra. Esse sonho foi plantado no meu coração pelo Senhor Jesus há muitos anos atrás, e está passando por um avivamento muito intenso agora, que é justamente para cumprir o ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Esse é o meu sonho, é um sonho grande, não é verdade? Já pensou você fazer discípulos em todas as nações? É um sonhão, mas eu vou dedicar a minha vida para que isso aconteça. Só que para que todos sejam discipulados, eu tenho que começar no aqui e agora, não é? Eu tenho que fazer discípulos agora. Por exemplo, eu tenho um discípulo que agora eu estou discipulando, eu não sei se eu roubei esse discípulo do pastor Djalma, mas na verdade ele sempre foi meu discípulo, né? Porque eu fazia o magistério, e eu conheci um amigo, o nome dele é William Carrilho, e ali nós começamos. Eu não estava numa fase muito boa com Deus, não, mas Deus, na sua infinita misericórdia, de alguma maneira fez com que eu pudesse anunciar o evangelho ao William, Luiz Afonso. Naquele tempo era nós três ali fazendo magistério no Joaquim Murtinho. Ele teve a oportunidade de ir para um retiro, né? A gente também não foi muito na intenção de buscar Deus, né, William? A gente queria jogar futebol e namorar, né? Mas aí Deus pegou a gente de cheio lá, e a gente voltou, e o William hoje, ele é um missionário de Deus, e o meu discípulo aqui já foi em outras partes do mundo. Glória a Deus pela vida do William. E eu sou o pai dele na fé, e pai é pai para sempre, né? Então nós estamos nos encontrando a partir da semana que passou, todas as semanas, e a primeira vez já foi uma bênção, mas o sonhão começa aqui, ó.
Se eu não alcançar quem está do meu lado, como é que eu vou alcançar o mundo inteiro? E por que eu estou dizendo isso, amados irmãos? A nossa vida passa por sonhos, e muitas vezes nossas frustrações com os nossos sonhos, nossas frustrações mataram a nossa própria expectativa, esperança de realizar algo grande. Sim, porque a gente vê um vale seco, a gente vê uma terra seca, a gente vê uma terra de ninguém. Quando você ouve algumas coisas, dói no seu coração, e você tem a tendência de perder a fé, de perder a esperança. Mas onde renasce isso? Em que campo renasce a fé, a esperança? Porque mesmo numa terra seca, pode renascer algo muito lindo, muito bonito, porque nós podemos sair do vale da desolação para o avivamento. Então eu queria comentar uma coisa com você para fazer um paralelo. Esses dias eu ouvi uma tradução, passou muito pela internet aí, de uma revista muito famosa de futebol, é interessante isso, falando sobre a Copa do Mundo no Brasil. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, Maurício, porque ela não foi liberada aqui no Brasil, mas eu acho que você teve, porque nós estamos juntos naquele grupo de WhatsApp, e doeu quando começaram a falar do Brasil, e era um repórter, acho que é francês, a França, né? Aquela revista, doeu porque ele foi mostrando algumas coisas do Brasil, Copa do Mundo, grande Brasil, será que é quinta, sexta, sétima, está sempre entre a quinta e a sétima maior economia do mundo. E aí ele começou a falar sobre o que acontecia aqui no Brasil, dos mandos e desmandos. A nossa educação é pior do que, comparativamente, é pior que a educação no Congo, na África. O que a gente faz, o dinheiro como é investido, como está a segurança, aí fala sobre a saúde, terrível quando fala sobre a saúde. E a gente vê tantas imagens de pessoas morrendo nos hospitais, nos corredores dos hospitais, não tem nem lugar certo para ficar. O mais pobre, então, e aí a revista foi expondo as vísceras mais terríveis do nosso país. Mas aí a gente está pensando, tomara que o Brasil seja campeão, né? Desculpe, os que gostam de futebol também gostam, mas eu espero veemente que o Brasil não seja campeão agora, que seja campeão depois, porque o Brasil precisa antes ser campeão de outras coisas, que nós estamos perdendo de 10, 20 a 0. Com tantos programas sociais que dizem que vai tirar o povo da pobreza, mas descaradamente às vezes, não, se trata de compra de votos. E é incrível tudo isso, amados irmãos, e há uma propaganda enganosa sobre uma certa prosperidade que não existe na nação. E nós estamos vendo, nós somos brasileiros, nós não podemos ser enganados. Eu tenho orado muito por pessoas como o meu irmão Maurício Picarelli aqui, ao qual eu também sou pai na fé, e eu oro muito por ele, porque homens como esses, que às vezes a igreja critica muito o político, né? O político é corrupto. Bom, o político saiu do meio de onde? Do povo. Então o povo é corrupto, né? Porque eu não acho que a gente importa estrangeiro para ser político no Brasil, né? Então eu oro muito por ele, porque na maior parte das vezes a gente olha para os nossos políticos e só criticamos. Nós não intercedemos, nós não perguntamos o que podemos fazer para ajudar, a gente não se une. Eu acho que eles gostariam até que a gente pelo menos cobrasse, falasse tal coisa assim, porque pelo menos teria direito de resposta. Mas às vezes a gente só fala. Como eu estou falando isso para que você não me confunda, eu não estou trazendo aqui para que a gente possa assim, que droga, vamos matar esses políticos, vamos linchar, porque vê o que acontece com o linchamento isso daí, né? Onde falta justiça. No Brasil falta justiça, e olhem o que está acontecendo. Uma mulher foi linchada injustamente porque ela se parecia com alguém. O povo está totalmente sem esperança, desacreditado. Mas nós podemos sair do vale da desolação?
Nós podemos sair, há esperança, porque às vezes a gente usa até a própria Bíblia para dizer assim, ó, o mundo jaz no maligno, vai ser daqui para pior. Geralmente quando a pessoa fala assim, eu falo, está amarrado. Deixa eu dizer uma coisa, não sei qual a sua interpretação sobre a escatologia, sobre as coisas dos acontecimentos dos últimos dias, mas enquanto a igreja estiver na terra, ela é sal e luz, e ela é a esperança da terra. Nós vamos reagir, porque o reavivamento não é uma obra nossa, amados irmãos, não é dizer assim, nós temos força, não é a força nossa, no poder do Espírito Santo há vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então o que está morto pode até ressuscitar, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Se você ler Ezequiel, está escrito, a mão do Senhor estava sobre mim, por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos, e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O fim de tudo é para que nós saibamos que quem é Deus? O Senhor. É Ele quem faz essa obra. E nós precisamos, amados irmãos, mais do que nunca, irmos ao Senhor do avivamento. Onde tudo começa? Justamente no vale da desolação. Não adianta, amados irmãos, nós taparmos o sol com a peneira. Não adianta. A realidade não é fácil. Não é. Nós precisamos ter consciência. Eu estava ouvindo o professor, quando eu falei de educação, eu estava ouvindo o professor Orley, no encontro de líderes de Mato Grosso do Sul, que teve agora há pouco lá na igreja evangélica, alguns dias atrás, e ele estava mostrando os planos para a educação, as apostilas, e estava nos conscientizando do que querem fazer com as crianças. E olha, gente, às vezes a gente fala só da área da sexualidade, questão da erotização, que é terrível, está lá, questão de gênero sexual está lá, para ensinar nossas crianças, mas não é só isso, é uma implantação de uma filosofia, que diz assim, é importante a fé, tenha fé em qualquer coisa, mas o importante mesmo é uma doutrinação política. Então, a gente tem que ter consciência. Quando a gente vê pessoas que precisavam de tratamento de saúde, precisava de ajuda, como aquele rapaz lá em Bela Vista, que foi lá, esfaqueou o pai, e depois cortou a cabeça do pai, e saiu com a cabeça do pai andando na rua, assim, bonita, brigando com a cabeça do pai. Não sei quantos de vocês souberam disso, brigando com a cabeça do pai. O pai já estava decapitado e ele brigando com a cabeça do pai. Ele não precisa de tratamento? Era esquizofrênico. Quem cuida disso? Não, mas foi uma fatalidade. Uma fatalidade porque a gente realmente não se preocupa em saber quantas pessoas estão sofrendo hoje com pessoas dentro da família que são adictos, que estão roubando os próprios pais para comprar drogas. Só você conversar com o pastor Marcos. É só você fazer uma visita ao presídio. É só você ir visitar os nossos centros de recuperação. Você vai ver. É que a gente, se na nossa família não tem. Qual é o sofrimento de um pai e de uma mãe que tem um filho que já às vezes está na idade de criando filhos, sendo responsáveis por uma casa, e o filhão está lá, na bebida. Realmente precisamos nos conscientizar. A situação não é uma coisa que você pode dizer. Agora, temos que ter sensibilidade.
Uma pessoa que eu admiro muito é o meu pai, pastor Gilson Bré, na questão da sensibilidade. Ele olha, sabe por quê, gente? Por exemplo, quantos aqui conhecem o Jacir? Jacir, quantos conhecem? Certo. A maior parte de nós que conhecemos o Jacir, já sabemos que muitas pessoas já investiram nele anos, não é? E aí o que você diz sobre pessoas como essas? Você diz assim, não tem jeito, o Jacir não tem jeito. Todas as vezes que o meu pai ali passa pelo Jacir, às vezes a gente estava virando, ele virou ali, a gente estava conversando, fazendo reunião dentro do carro, por causa da falta do tempo, às vezes, ele virou ali na 14 e viu o Jacir. Eu falei, misericórdia, Senhor, eu não aceito isso. Sensibilidade, sabe por quê, amados irmãos? Quando você vai olhando ao redor e vai vendo que as coisas estão tudo ruim, a gente perde a sensibilidade. A gente vê o Flávio David, talvez que você sair daqui, ele vai estar lá do outro lado. Você vê ele ali, fala, vai fazer o quê, né? E eu já conversei com o Flávio David, já tentei levar ele para o centro de recuperação. Ele passa por mim, eu aprendi isso com o pastor Marcos Riz, eu passo por ele, falei, sai dessa vida. Ele fala, não, para quê? Eu falei, não, como, cara? Você está me pedindo comida, você não tem o que comer. Eu falei, bom, se você quiser dar, você dá, se não quiser dar, não dá. Aí eu falei, pois é, mas eu quero te levar para um lugar onde você vai ter comida, você vai beber, você vai ter uma cama limpinha, você vai ficar cheiroso, eu vou te dar roupa e vou te ajudar lá nesse lugar, mas você tem que ir. E ele sabe que é centro de recuperação, né? Quem disse que ele quer ir? Mas eu estou orando por ele, e vou orar por ele até enquanto, porque claro, eu não posso chegar ali e amarrar por uma camisa de força, pôr ele dentro do centro de recuperação, porque ele vai fugir de lá. Mas nós temos que ter a sensibilidade. Seguido disso, devemos ter fé e obediência. Fé e obediência, porque diante do vale da desolação, a gente começa a perder a fé, porque você vê desolação de um lado, desolação do outro, você fala, salve-se quem puder, se eu estiver bem, minha família também, o que eu posso fazer? Não dá. Mas se você chegar diante de Deus, você vai ter fé. Veja o que Deus pergunta àquele profeta: poderão reviver esses ossos? A nossa cidade pode ser outra, a nossa família pode ser outra, a nossa cidade pode ser outra, nosso estado pode ser outro, nossa nação pode ser outra. O que nós temos respondido? Deus, o senhor conhece, Brasil é Brasil, isso aqui, terra de ninguém, brasileiro tudo do jeitinho, tal. Eu sei que tem aqueles positivos que falam, não, Brasil é a terra, Deus é brasileiro. Claro que Deus ama o Brasil. Outros falam que Deus é brasileiro. Dá uma olhada nessa nação. A gente podia ter muito mais. Olha o tanto que o Brasil podia ser próximo. Olha onde que a gente está. E a gente só vê essas coisas. Se for a pesquisar mesmo, a gente vai ficando desolado. Mas Deus está perguntando: olhe agora para a sua família. Poderão, se você considera, se você já criou consciência e tal, e é esse o estado da sua família, Deus está perguntando. Você talvez olhe para o seu casamento e seja um vale de ossos sequíssimos. E Deus está perguntando, poderão reviver esses ossos? E Deus está perguntando para você, diante de tudo isso que você enxerga, poderão reviver esses ossos? O que responde o profeta? O que ele responde? O que o profeta responde? Gente, a hora que Deus pergunta, poderão reviver esses ossos? O que é que ele responde? O Senhor, tu sabes, Senhor. É dito assim, Senhor, o Senhor é que sabe. O que ele está querendo dizer com isso? Para o Senhor, aquele profeta já tinha aprendido que o Senhor não discuto mais. Se o Senhor falar que pode, porque às vezes a gente dá umas de louco e quer discutir com Deus. Mas como que eu vou fazer isso? Não tem jeito de fazer isso. E Deus, né? Poderão reviver esses ossos? Deus está perguntando para você. Você é o profeta de hoje, você é o Ezequiel de hoje. Poderão reviver esses ossos? Nós precisamos, amados irmãos, entender que todas essas coisas, sobre todas essas coisas, Deus tem uma promessa. E é aqui que reside o
passo de todos os passos, o primeiro passo de todos. Ninguém se move, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não quer servir a Deus? Quantos aqui querem agradar a Deus? Levante sua mão. Amém. Sem fé é impossível. Mas por quê? Porque fala, não, você vai lá fazer e Deus fala assim, não gosta, ele não está com aquele sentimento. Não é isso não, é que sem fé a gente não dá passo nenhum. Consciência e sensibilidade não pode gerar em você, meu Deus, agora que eu ganhei consciência disso, olha, desisto. Não. Deus está mostrando para você o vale de ossos sequíssimos, que é essa visão que nós temos muitas vezes, e é a visão real. Mas Ele nos mostra tudo isso e pergunta para nós, poderão reviver esses ossos? Como que você responde? Você, não, brincadeira, como que a gente vai resolver tudo isso de problema? Não. Creia em Deus e sua promessa. Porque às vezes a gente diz, você acredita? Quantos aqui creem em Deus? Levante a mão. Glória a Deus. Quantos aqui creem nas promessas de Deus? Levante a mão. Agora não precisa levantar a mão. Você está correndo atrás daquilo que Deus prometeu para você? Aí é que está. Porque eu falar que creio em Deus, tudo bem. Tiago diz uma coisa que até hoje eu fico perguntando, como é que o cara pode escrever um negócio desse, né? É necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Como é que eu vou me aproximar de uma pessoa se eu não creio que Ele existe? Mas é o antagonismo às vezes da nossa fé sem obras, é o que Tiago está falando. Você diz que crê em Deus, e você se aproxima, não, estou aqui me aproximando de Deus, mas você acredita que Ele existe realmente? Claro que creio. Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Sim, mas se você acredita, o que Deus está fazendo na sua vida? Porque para nós é muito fácil, glória a Deus, eu creio em Deus, mas e nas promessas de Deus? Aí eu creio também. Quais promessas? Porque a promessa é seguida de alguma coisa para você fazer. É aí que está. A gente quer aquela promessa que já vem tudo prontinho e eu usufruo, mas não é assim não. Deus prometeu para você que você vai conquistar a sua família. Quantos aqui querem ver toda a sua família aos pés de Jesus? Levante a mão. Mas essa é uma promessa que gera trabalho. Você vai ter que interceder, você vai ter que interferir, você vai ter que amar, andar a segunda milha. Quando alguém te amaldiçoar na sua família, você vai ter que abençoar. Então, crer na promessa de Deus é fazer algo em prol, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Isso é obedecer. Sabe por quê? Porque quando você crê na promessa de Deus, você precisa obedecer à risca. Se você vê toda a história do profeta, ele segue exatamente como Deus mandou ele fazer. Ele diz, pode olhar, depois você lê o texto 37, quando Deus diz assim, então profetiza esses ossos. Gente, peraí, já pensou, gente? Você chegar para um bando de ossos secos, sequíssimos, se você pisar neles, faz aquele barulho, quebrando tudo. E aí você vai falar com o osso. Que coisa ridícula. Muitas vezes Deus manda você fazer uma coisa e você fala assim, não, eu não vou fazer, acho que eu estou ficando louco. Você até fala como o pastor Odilon Vergara, né? Sai, estou endemoniado, não é possível. Às vezes você escuta algumas coisas que você acha que nem de Deus é, porque é tão maluco. É o que Deus está falando. Era maluco para esse profeta chegar lá e ouvi-me ossos secos. Eu nunca vi osso sequer ter orelha. Como é que o osso vai ouvir? Ridículo isso. Mas tudo que o Senhor mandar, nós temos que obedecer à risca. Foi isso que o profeta diz. Ele chegou lá no bando de ossos secos e falou, ouvi-me ossos secos. Daí se alguém estivesse vendo, já pensou? Profeta, esquizofrênico, piro esse profeta aí. Estou falando com osso agora. Obedeça à risca. Amados irmãos, nós precisamos
baseado na fé que Deus nos deu em uma promessa, nós temos que perseverar naquilo, porque eu vejo às vezes, e alguém diz assim que é igual o cavalo paraguaio, né? Ele larga bem, mas dali a pouco você fala, vamos acreditar, creio, vamos a conquistar, vamos, partiu, sai correndo, mas dali a pouco, se eu soubesse que era assim, eu não teria começado. Não, mas agora estou cansado demais. Não, agora não. Aí também, não vou mais não. Mas rapaz, está tão bom, você já chegou aqui. Não. Olha, agora é que eu fui porque eu não sabia o que era. Agora que eu sei o que é, estou fora. Abandonei. Desisti. Tem que perseverar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Se a gente parar, o tombo vai ser grande. A palavra de Deus diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos... Imagina isso, tenta ouvir esse som. Enquanto profetizava, houve um barulho, como um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles recobraram vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, glória a Deus. Já pensou se o profeta parasse só na hora que falou: ossos, ouvi-me, e aí vem o barulho do chocalho. Já pensou, gente, você vê isso? E osso se juntando a osso e cria uma caveira. Tinha gente que já saía correndo, né? Estou fora disso aqui. Mas não era só sobrenatural? Sobrenatural. Mas e se parasse por ali? Eram só caveiras. O que é que você faz com um bando de caveira? É uma distância grande entre vales de ossos sequíssimos para uma caveira, para uma estrutura para receber um corpo. Mas não adianta nada. Não, mas aí veio carne, e veio tendão, e agora tem sustentação. Tem sustentação agora. Mas ia valer alguma coisa? Eram ossos sequíssimos, e agora são corpos, de ossos sequíssimos para corpos. Não, a gente não pode desprezar nenhuma dessas etapas, porque todas elas são necessárias. Porque se o Senhor falou que são. Primeiro tem que ter caveira, depois tem que ter carnes e tendões. Mas se não houver o sopro do Espírito, vai ser só trabalho e canseira. Trabalho e canseira e sem resultado nenhum. Puxa, que legal, olha que nós chegamos. Nós éramos uns ossos sequíssimos. Precisa juntar, fazer caveira. Precisa, é necessário. Se Deus falou que é necessário, porque é necessário. É necessário vir carne e tendões. É necessário, super necessário. Senão, como é que vai soprar o Espírito? Mas só que sem o sopro do Espírito, a gente tem que ir até o fim. Se Deus deu uma coisa para a gente fazer, a gente não pode parar porque surgem as dificuldades. Quantos aqui já passaram por crises que quase fizeram você desistir? Levanta a mão. Aí o pastor Jean pregou sobre crise no domingo passado. Para você desistir. Agora, você não pode parar de jeito nenhum no meio do caminho. Não pare. Vá até o fim. Porque só no Espírito a vida é integral. E por fim, amados irmãos, por quem tudo acontece? Por quem tudo acontece? Pelo Senhor soberano. É Ele quem faz a obra e é Ele que tem que ser glorificado. Veja o que diz o texto. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, preste atenção nisso, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados.
Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão: eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Como é que você se enxerga? Muitas vezes a gente usa a frase: quem que você está pensando que eu sou, não é? Principalmente quando você se vê ofendido por alguém ou por alguma circunstância, aí você diz: não, peraí, quem que está pensando? O que as pessoas, ou o que aquela pessoa está pensando que eu sou? Meu irmão, o que vale é o que você está pensando quem é. Se você for depender do que os outros acham para você fazer alguma coisa, é fácil achar ladrões de sonhos e de esperança e de fé. É fácil achar pessoas que querem te desviar do caminho para que você não obedeça. A pergunta não é quem você está pensando que eu sou para as pessoas, é perguntar para Deus: como o Senhor me vê, Deus? Aí vale a pena. Porque assim como nos vemos, assim somos. O que Israel disse? O que Israel disse? Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. É assim que eles se viam. Eles se viam dentro das sepulturas, eram ossos. Eles não se viam mortos no necrotério ainda com carne e tendão, para alguém chegar lá e ressuscita. Não, eles se viam já dentro das sepulturas, com os ossos secando e se quebrando todos. Assim que eles se viam. Mas e Deus, como os via? Porque em tudo acontece, como Deus nos vê, como Deus vê o seu povo. Ele diz assim: meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei. Amados irmãos, nós somos o Israel de Deus, amém? Sim ou não? E essa é a promessa de Deus para nós nesses dias. Sabe por quê, amados de Deus? Deus, Ele vai fazer a sua ação de abrir o túmulo, de tirar do túmulo, nos fazer voltar à vida de verdade. Deus precisa retomar o senhorio de nossas vidas, de verdade mesmo. Esse é o avivamento que a igreja precisa. E se a igreja precisa disso, nós precisamos, como igreja aqui, agora, reagirmos e colocarmos Deus como nosso Senhor soberano, e não andarmos segundo os nossos próprios sonhos, ou correndo atrás do que todo mundo corre, para se ter uma boa vida, um bom carro, uma boa casa, um bom sustento, meus filhos estudando numa escola boa, e depois eles tendo boa sustentação econômica também, e por aí eu acho que a maior parte das pessoas podemos resumir que vivem a vida assim. Onde está o Senhor? Ele não é o soberano? Deus tem poder de ressuscitar, amém, irmãos? Não vai dar tempo de eu colocar um vídeo que está no YouTube, mas eu queria que você que acessa a internet, que você pudesse escrever: eu também tenho um sonho, eu também tenho um sonho, eu também tenho um sonho. E vai ter um vídeo que eu fiz. A ideia é de que esse vídeo seja um princípio de uma reação, onde depois vários líderes aqui da nossa cidade, do nosso estado e da nação, já conversei com alguns, eles também façam um vídeo, se concordarem com aqueles
pelo menos parte desse sonho de ver a nação transformada, de ver a nação sendo alcançada para Jesus. Não é um vídeo para fazer apologia partidária política, mas vai envolver política também, claro. Mas o que nós queremos é que o Brasil, a igreja de Deus, acorde e interceda pela nossa nação. Então eu também tenho um sonho. Seria interessante, não, alguém disse assim, eu já peguei o vídeo e transformei ele para mandar por WhatsApp. Não faça isso, porque o interessante é que ele seja bastante acessado, para que depois os outros vídeos também tenham o mesmo acesso, que todos eles vão ser colocados em um canal, que se chama Canal dos Cidadãos Celestiais Brasileiros. Os cidadãos celestiais brasileiros, eles também precisam se manifestar nesta hora, e ali tem um sonho, e Deus falou comigo. Não foi assim, foi o primeiro, ele começou falando através de outras pessoas, eu resisti bastante. Eu digo para você, até em nome de Jesus, com toda sinceridade, existe uma parte em mim que ainda resiste isso, mas por obediência eu creio que eu posso dar uma participação, mas não é o que eu vou fazer, o que você vai fazer, é o que Deus vai fazer através de nós. Porque não é para a glória do homem, porque depois que o Senhor fizer tudo isso, eles não saberão que alguém fez isso, eles saberão que o Senhor soberano fez isso, porque a glória é de Deus. E dentro desse sonho, quando você começa a sonhar o sonho de Deus, as coisas, vem muita retaliação. E esses dias, agora, o diabo tentou roubar minha fé, num ataque muito das trevas mesmo. A minha irmã, segunda-feira, fez uma cirurgia para retirar um dos rins. Minha irmã, ela tem um problema que, se não me falha a memória, se chama rins policísticos, onde desenvolve-se alguns cistos nos rins, e ela começou a não funcionar direito, e nenhum dos rins funcionou mais, e ela recebeu um transplante, estava vivendo bem com aquele transplante, à medida da vida de uma pessoa transplantada, é claro, mas o outro rim estava lá, mas só que esse outro rim, ele desenvolveu um tumor, e esse tumor cresceu, os médicos não queriam operá-la, porque é uma operação, uma cirurgia sempre muito invasiva, e para quem não tem um rim funcionando assim 100% é problema. Aí eles foram tirar o rim, por causa o tumor, e não dava para manter o rim mais, esse um rim do outro lado. Aí a hora que eles abriram, viram que o tumor foi tão grande, que ele avançou sobre o baço e colou todas as coisas, tiveram que tirar tudo junto. Mas depois que ela saiu da cirurgia, os médicos disseram, não, a cirurgia cumpriu o seu objetivo. Bom, até aí, né, já para a gente que é acostumado a fazer visita em hospital e tal, aquela coisa, né? Não, tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, sim. Não, mas e como que ela está? Porque às vezes eu não acredito mais nessa palavra, a cirurgia foi um sucesso. Sim, se o propósito era arrancar, essas coisas foram arrancadas, mas como que ela ficou? E aí, não, ela está bem. Aí eu fui lá, vi os sinais, e quando fiz a visita, estava lá a pressão boa, batimento cardíaco, todas aquelas coisas. E eu comecei a orar ali no hospital, conforme Deus nos tem ensinado. E eu cheguei ali e falei assim, espírito de doença, sai dessa vida em nome de Jesus. E comecei a orar, e quando eu orava assim, a minha irmã, que não estava conseguindo falar, porque ela estava muito, mas muito sonolenta, praticamente desacordada, ela falou assim, sai, com a boca toda, você imagina, com tubo, tudo. Ela falou, tinha algo, não sei se é exatamente um tubo grande, mas eram coisas que estavam na boca dela, e ela disse assim, sai espírito de morte. A boca não conseguia falar, eu falava, sai em nome de Jesus. E a minha irmã tem uma percepção espiritual muito grande, tem muita intimidade com Deus. E aí eu orei por aquilo, eu saí daquele hospital, a hora que eu saí ali da sala, eu fui orar por outros, porque eu também estava numa visita religiosa, eu fui orar pelos outros também, e ali eu orei pelos outros que estavam internados, e eu fui, isso era numa quinta-feira quando aconteceu essa oração. Quando foi na sexta-feira à noite, a minha sobrinha me ligou,
dizendo: tio Nado, ela me chama assim de tio Nado, minha mãe está indo lá, ela estava hospitalizada no Miguel Couto, no hospital da Unimed, minha irmã está indo lá para as clínicas Campo Grande, porque ela precisa fazer uma tomografia. Falei: tomografia? Vamos. Eu falei: então, vou para lá agora. E a gente estava num discipulado com discípulos muito queridos, que é o Luiz e a Andréia. Eu estava com o Luiz, a Tânia, com a Andréia, nós 4 juntos, e aí a gente saiu, já fizemos uma oração ali, e eu fui, e quando foi fazer a tomografia, quando eu cheguei lá, as pessoas os médicos achavam que ela estava tendo um AVC, porque uma parte do corpo dela estava totalmente paralisada, e aí, quando eu vi a minha irmã saindo e entrando na ambulância, eu vi que o caso já não tinha mais quase reação nenhuma. E a minha esposa deu uma ideia que veio de Deus, aliás, ela é uma mulher cheia de Deus, e ela falou assim: não é melhor ligar para o Dr. Vladimir, que é aqui da igreja, meu amigo desde a adolescência? Eu falei: eu vou ligar, meu amigo agora. Eu liguei, falei: tudo bem? Ele falou: bom, tá bem, mas para você me ligar uma hora dessa, do jeito que eu te conheço, alguma coisa que eu quero te ajudar. E aí eu falei com ele, e ele falou: eu vou ler a tomografia agora. E ele foi ler a tomografia e me ligou. Mais tarde falou: já li a tomografia, já falei com o plantonista do CTI, já falei com o nefrologista. Eu falei: que bom. Ele falou: ela não teve um AVC. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: só que essa é uma parte que não é uma boa notícia. Eu falei: como assim? Estava com sintomas? Não, se ela tivesse, a gente localizava onde está obstruído, desobstruiria, era uma outra chance. O problema é que ela está perdendo as atividades de vida ligadas ao cérebro. O cérebro não reagiu como deveria reagir desde que ela voltou da operação. Eu já peguei todo o prontuário dela e ela não teve a reação que ela deveria ter. Aí me veio uma coisa assim, eu falei assim: meu Deus do céu, tudo, na hora vem aquelas vozes, né? Esse negócio de orar, expulsar doença, tudo mentira. Mentira, esse negócio de sai espírito doente só sai. Mentira que sai esse espírito de morte, e o espírito de morte sai. Você vê, eu orei, mas aí vem a outra voz que fala para você assim: não, cada um tem um tempo, se for o tempo dela, ela está na mão de Deus, glória a Deus, verdade, isso é verdade. Mas eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente, mas eu sei o que Ele já fez. E eu falei assim: não, será que é essa voz que eu tenho agora? Não, vou reagir. E reagir. Eu tinha que passar essa notícia para minha família. Eu não dei a notícia exatamente como o médico disse, porque em síntese ele disse assim: sua irmã está morrendo. Em síntese. Ele falou: todo o quadro que ela tem é contra ela. E é tão sério, ele disse: você é meu amigo, não vou minimizar para você. Ela pode ir a óbito. Não reage mais. Não tinha mais nenhum procedimento a ser feito. Eu mandei torpedinho. Mandei para os meus amigos, para pastores. O pastor Antônio Dionísio da Assembleia de Deus, a gente se encontra, uma amizade muito especial. Na hora ele me respondeu: estou aqui com 300 intercessores. Calhava de ser o dia dele estar junto com os intercessores, intercedendo por você. Creia, Deus vai operar. E eu me enchi de esperança mais ainda, tal. E quando eu falei para minha, isso foi depois de que tudo passou, eu fui orar. Eu cheguei em casa, eu tenho até uma notícia para dar para os meus irmãos. O meu filho mais novo, Gabriel, ele chegou totalmente bêbado em casa. Bêbado do Espírito Santo de Deus. E ele não sabia se ele falava comigo, se ele chorava, não sabia o que ele fazia. Eu falei: agora, o Felipe já é meio doidão, que ele fica orando de madrugada, acordando os vizinhos. Eu tenho que falar: Felipe, ora embaixo, porque vai acordar os vizinhos. Mas agora o Gabriel também, ele chegou doidão. E aí eu falei assim, fiquei olhando, e a mãe dando glória a Deus, e a mãe já começa a chorar, tá vendo? Eu falei: agora sim, né? Um doido, e a mulher, é difícil entender porque que a mulher está chorando, tem hora, né, gente? Aí eu comecei, e, gente, foi um mover de Deus naquela madrugada. Foi um mover na minha casa, foi um mover na vida das pessoas, e passou-se a madrugada. Primeiro torpedo que eu recebo do médico, do Vladimir, de manhã:
sua irmã recuperou todos os reflexos. Glória a Deus. E ele disse assim: foi uma melhora importante e progressiva, quer dizer, ela continua melhorando. Amados irmãos, Deus me mostrou naquela hora, dizendo assim: não desacredite de tudo que eu te mandar fazer, ainda que você se veja pequeno, e você diz assim, vai dar muito trabalho, porque às vezes não é a gente se vê pequeno, mas você fala assim, cara, isso aqui vai dar trabalho, o que eu vou caçar de sarna para se coçar, porque quando você é novo, você vai, né? Você não sabe o que vai enfrentar, quando você fica mais velho, você fala, né, é só Deus, tipo assim, nessa você não me pega, Deus, nessa eu não vou não, mas quando Deus fala, é para você ir. Sabe o que Deus me mostrou nessa experiência toda? Meu filho, não perca nunca o sonho. Se as circunstâncias disserem para você, não adianta mais, porque o Senhor pode reverter qualquer coisa, e Ele pode fazer a gente sair dos vales de ossos sequíssimos, nos tornarmos um grande exército e mudar grandes circunstâncias e situações, por piores que elas sejam. Eu tenho um sonho, nossa igreja será toda discipulada um a um. As células se multiplicarão, as vidas voltarão para os lares. Nós alcançaremos essa cidade junto com as outras igrejas, e esse país verá a glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Quantos aqui podem sonhar também? Quantos também podem dizer, eu também tenho um sonho? Diga. Amém. Senhor, todos nós sonhamos. E nós queremos sonhar os seus sonhos, porque nossos sonhos são tão medíocres, são tão pequenininhos, a gente acha que eles são o máximo, mas Deus, os teus sonhos são maiores, os teus pensamentos são mais elevados, e eu te peço, desperta a tua igreja para viver os sonhos do Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o poder do Espírito Santo venha sobre você, e que você veja os sonhos de Deus se tornarem real na sua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Os irmãos tenham uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus.